da necessidade do limite quando a variável ela é muito grande ou extremamente grande. Que era a ideia do limite lá no infinito. Né? Ou seja, algo muito grande seria o nosso infinito. Mas só faz sentido o limite quando x vai para o infinito? Não. Por exemplo, vamos imaginar, grosseiramente falando, que a gente esteja interessado em pesquisar novos tipos de materiais para, por exemplo, confeccionar uma bengala longa, né, para pessoas com deficiência visual. Não, mas não. Então a gente já falou para vocês que essa bengala ela é de alumínio, tá certo? E por que o alumínio? A ideia básica, pode ser de madeira? Pode. A gente está partindo do princípio de uma bengala para uma pessoa com deficiência visual que tenha condições de se locomover independentemente. Tá certo? Então, porque existem pessoas com deficiência visual que não têm condições de ter uma locomoção independente, não têm condições de ter uma chamada orientação e mobilidade. Então, o alumínio ele tem uma utilidade para a gente, porque a maneira como você conduz a bengala é a seguinte. Você deixa o seu dedo indicador, direito ou esquerdo, tocando na própria haste da bengala. Porque qual é a ideia? Primeiro, os sons produzidos, além de você ouvi-los, você também vai sentir a vibração. Certo? Sons diferentes, vibrações diferentes. É claro que vocês não vão querer, no momento agora, colocando essa bengala na mão, sentir essa diferença. É exigido treino, treino e treino. Então a pergunta é, por que o alumínio é o material usado hoje em dia para fazer esse tipo de bengala? A resposta mais grosseira é porque é o material mais barato que nós temos com a melhor eficiência até agora. Mas e se eu quisesse investigar outros materiais, seria possível? Com certeza. Vamos supor, então, que a gente testou alguns materiais e foi observando a variação desses materiais com a temperatura. Vamos supor uma temperatura de 10 graus, 20 graus Celsius, 30 graus Celsius. E a gente está observando a deformidade dela em micrometros, na unidade 10 a menos 6 metros. Então, vamos supor que os três materiais, vamos supor o material 1, o material 2 e o material 3, tiveram as seguintes características. O material 1 teve um esboço de gráfico parecido com esse daqui. Aparentemente é uma reta, mas é só aparentemente. O material tipo 2 teve mais ou menos esse esboço de gráfico, onde a gente observa que, ao longo do tempo, a deformação do material do tipo 2 é menor do que a deformação do material tipo 1, e chegamos no material tipo 3, cujas características foram mais ou menos as seguintes. Ora, o que a gente observa? Lembrando, não faz sentido a gente falar muito coisa sobre isso aqui, sobre o tipo de material, sobre o que está influenciando essa deformidade, porque isso aí precisaria de mais de uma variável. E mais de uma variável é o cálculo vetorial. Então, vocês vão ver isso lá no cálculo vetorial ou cálculo diferencial integral 3, que deve fazer disciplinas paralelas. Então a gente observa o seguinte. Até a proximidade do 20, eu estava tendo um padrão. Qual era o padrão? O preto se deforma mais do que o azul e o azul se deforma mais do que o vermelho. Depois dos 20, o preto continua se deformando mais do que o azul e esse continua mais do que o vermelho. Só que no 20 graus, aconteceu o contrário. O vermelho passou a ter uma deformidade maior. O que influencia isso? A gente não tem condições de falar aqui ao longo de uma disciplina de uma única variável. Certo? Nós temos condições de, no cálculo vetorial, ou numa disciplina chamada fenômeno de transporte, entender o porquê desse comportamento. Então nós tivemos, no 20, uma anomalia. Está fora da normalidade. Então qual é a ideia básica? Será que é possível exibir uma função onde eu consiga modelar o material tipo 1, o material tipo 2 e o material tipo 3? Bom, no caso do material tipo 1 e o material tipo 2, está tranquila, eu coloco entre aspas essa palavra, essa modelagem, porque ele está notando que a gente está tendo um padrão, uma normalidade. Ao longo da temperatura, pelo menos de 10 graus até 30 graus, ambas estão sendo crescentes. Mas essa funçãozinha de vermelho, não. Ela cresceu até as proximidades do 20 e depois ela decresceu. Então, como é que eu consigo exibir uma função para isso daqui? Ora, a gente vai ter um momento das nossas aulas, a gente vai trabalhar com interpretações
e esboço de gráfico. Mas até lá, a gente pode fazer o seguinte. Chegou no 20, e o 20 é a nossa interrogação. Vamos tentar pegar, então, algumas funções aqui, tá certo? Onde essas funções são funções aleatórias, não tem nada a ver com aquele gráfico, não agora, tá certo? Não agora. E a gente vai testar aqui 3 funções no número 1. Por que 1? 1, grosseiramente falando, é como se fosse aqui o nosso 20. Traduzindo, a gente iria tentar observar funções, essa é a ideia teórica, eu iria tentar observar funções cujo valor no x igual a 20, ou na variável igual a 20, de fato viesse a condizer com algum dos nossos valores dados naquelas funções. Entendendo? Será que a função que melhor se adequa ao gráfico da função vermelho é a função f? Será que é a g? Será que é a h? Ou, para antes dela, eu teria a função f, e para depois dela eu teria a função g? Então, aí tem que analisar em aulas futuras. Então, a gente está optando, nesse primeiro momento, simplesmente em tentar descobrir se a função existe ou não em x igual a 1. Tá ok? De novo, isso aqui não tem nada a ver com esse tipo de gráfico. Ainda não. Mais adiante a gente vai fazer do gráfico, de observações reais, vamos tirar as nossas interpretações. Por enquanto a gente quer introduzir a ideia de limite. Traduzindo, quem é o f de 1? Quem é o g de 1? Quem é o h de 1? Vocês observaram algo interessante na nossa pergunta? Eu estou dizendo que é possível encontrar. É possível encontrar? Repara que na fala tem um condicional. Se. Não estou dizendo que vai ser possível encontrar, não, tá bom, gente? De repente, todas as 3 têm? Tem. Como todas as 3 podem não ter. Como pode surgir uma indeterminação. Como assim indeterminação? Só lembrando, e hoje colocando de maneira mais organizada. Quanto é 15 dividido por 3? 5. Por quê? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. Está claro esse porquê, gente? Porque tem coisas que acontecem no mundo da mata-imaginação. Próximo livro que vai lançar, né? Logo. E até agora a gente não sabe bem o porquê, a gente tem uma noção. Aconteceu alguns anos atrás. Quanto é 64 dividido por 16? É isso? Acertei a resposta, concordam comigo? Mas o procedimento está coerente? Não está coerente. Cortar o 6 do numerador com o 6 do denominador não está coerente. Então, essa preciosidade, entre outras, a gente, ao longo da nossa disciplina, vai falar sobre elas. Preciosidade por quê? Porque o raciocínio que a pessoa errou aqui, alguns de vocês podem errar não numericamente, mas algebricamente. Mas a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos lá. Então, se eu tiver, de repente, o número 0 no numerador, e o meu denominador for um número n, quanto é que vale isso? Sendo n diferente de 0. Ora, eu vou supor que isso aqui seja igual a k. Tá certo? Então, estou supondo que o n é diferente de 0. Então, o n vezes k tem que ser igual a 0. A pergunta é, para dar 0 no produto, o i e o n é diferente de 0, o k tem que ser necessariamente quanto? 0. Então, se o n é diferente de 0, necessariamente o k tem que ser igual a 0. Se fosse o contrário, se fosse n diferente de 0, sobre 0, a gente argumentando que isso aqui é igual a um certo p. O que é que aconteceria? Que 0 vezes p, cuidado com o impulso. Eu ouvi uma palavra indeterminada. Cuidado com o impulso. Lembrando que o p é o que a gente vai analisar. O n a priori é um número diferente de 0. 3, 18, π. Mas 0 vezes qualquer número é quanto? 0. Mas eu não estou supondo que o n é diferente de 0. Como é que o 0 é diferente de 0? Não pode. Então, esse tipo de raciocínio não existe. Então, se o numerador for diferente de 0
e o denominador for igual a zero, isso aqui não existe. Por sua vez, se tivermos 0 sobre 0, se argumentarmos que isso aqui é um certo R, segue-se que 0 do denominador vezes R é igual ao 0 do numerador. A pergunta é, qual é o número que multiplicado por 0 dá 0? Qualquer um. Então isso daqui é o que a gente chama de indeterminação. Ok? Então nesses casos de indeterminação, negação de determinação, aquilo que se determina. Repara, estou negando algo que eu determino. Mas eu estou dizendo que eu não tenho esse algo? Ou que esse algo não existe? Não. Certo? Cuidado com isso aqui. Bom, então vamos lá. Diretamente o G de 1. Vamos deixar o F de 1 para depois. Quanto é que é o G de 1? Basta trocar o X por 1. Ficamos com 1 sobre 0. Então o G de 1 seria 1 sobre 0. Quanto é que vale isso? Faz sentido falar sobre isso? Não. Não existe. Detalhe. Existe algum outro valor para x, tal que a minha função g não seja definida, porque a minha função g, ao substituirmos por esse x, vai se tornar inexistente? O menos 1. Por quê? Até chegaram esses valores. 1 e menos 1. Todos concordam que o menos 1 também não existe? Porque menos 1 ao quadrado dá 1 e 1 menos 1 dá 0. Como é que vocês chegaram nesses valores? As raízes ou zero do denominador. Que, por sinal, o denominador é um polinômio. Vamos olhar a função h. 1 ao cubo dá 1, 1 menos 1, 0. 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 0. Mais 1 fica 1, perdão. Então, 0 sobre 1 dá 0. Aliás, no universo dos números reais, vai existir algum valor de x tal que h não esteja definida? Em outras palavras, existe algum valor de x tal que, ao aplicarmos em h, não vai existir a função? Não. Por quê? Porque nos reais, qualquer número negativo ao quadrado vai ficar positivo. Soma de coisas positivas dá sempre positivo. Então o denominador ele é sempre maior do que zero. Certo? Então notem que a gente está analisando o denominador. Bom, vamos finalmente chegar no f de 1. Porque a função f é a função que a gente vai desenvolver inicialmente essa aula de hoje. Quanto é o numerador? 0. Quanto é o denominador? E quanto é 0 sobre 0? Indeterminação. Teve uma questão de um concurso, acho que foi de 2004 para a Petrobras, se me falha a memória. E os caras lá, como era da questão da acesso, era verdadeiro ou falso, cada item falso cancelava o item verdadeiro. E falamos o seguinte, olha como é anunciado, presta atenção. Assim como π dividido por π é igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz de 3, que é igual a i sobre i, onde i é a unidade imaginária, que é igual a 1, segue-se que qualquer número real, mas qualquer número dividido por ele mesmo, vai ser igual a 1. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? 0 sobre 0 em determinação. Está claro isso? Então, cuidado, o negócio fica muito maquiado. Bom, vamos em frente. Opa, peraí. Se 0 sobre 0 é uma indeterminação, será que existe alguma maneira para nós determinarmos 0? Ou tirarmos esse 0 sobre 0? Bom, o que foi que a gente fez? A gente substituiu o x por 1. Tentando fazer um paralelo com a nossa fala lá dos nossos gráficos. A gente tinha observado que no 20 graus tínhamos uma, aspas, anomalia. Fechado. Então, o que é que a gente poderia fazer? Analisar o antes e o depois do 20 graus para tentar ver se de fato essa anomalia é ou não é uma anomalia. Voltando aqui. Eu sei que, se eu substituir o denominador x por 1, eu vou zerar o denominador. Sei também que essa função, a priori, não está definida para x igual a 1. Porque eu não posso dividir por 0. Só que o numerador foi 0. Traduzindo, em vez de atacarmos diretamente o 1, nós vamos nos aproximar do número 1. Então vamos encontrar valores de x próximos do 1,
maiores do que ele. E depois vamos encontrar valores da f de x para x maior do que 1, mas sendo próximo de 1. Está claro isso? Traduzindo, vamos construir aqui duas tabelas. Uma tabela com o x se aproximando de 1 por valores menores do que 1, e outra tabela com o x se aproximando de 1 por valores maiores do que 1. Depois a gente vai comparar os resultados. Está claro? A gente percebeu há pouco tempo que sem calculadora, detalhe, sem calculadora, para calcular o x meio na função, eu teria que fazer pelo menos 7 procedimentos. Elevar ao quadrado, multiplicar por 2, multiplicar por 3, somar, subtrair de 5 para ter o numerador. Aí guardo na memória da calculadora. Faço a de subtração por 1 e depois eu faço o quociente. Trabalhoso? Com certeza. Então o que a gente pode fazer? Hoje estamos optando por relembrar a vocês coisas que vocês viram lá no ensino fundamental, pelo menos em teoria. Quem está falando aqui é no campo da teoria. Ax ao quadrado mais bx mais c, quando igualamos a zero, pode ser reescrito como a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. É uma ideia. Eu não estou falando que é a artigo definido, ideia. Não é a única. Então, vários caminhos. Um outro procedimento é o seguinte. Como a gente sabe que o 1 é raiz deste polinômio, ora, é porque esse polinômio é divisível por x menos 1. Então, basta dividir o numerador pelo denominador. É uma outra ideia. Essa outra ideia a gente vai apresentar no próximo encontro. Ok? Então, nossa programação, no próximo encontro, a gente vai fazer divisão de polinômios. E aí, no próximo encontro, a gente vai começar a ampliar o nosso leque. Por que eu fico só com a função polinomial de segundo grau? De novo, só está com ela até agora, porque é conhecimento prévio de vocês. A gente já vai começar a inserir, por exemplo, uma função polinomial de terceiro grau. E a partir dessa daí, relembrar como é que a gente divide polinômio de terceiro grau por um polinômio de segundo grau, por exemplo. Então, nesse nosso caso, 2x ao quadrado mais 3x menos 5 é a nossa expressão. De acordo com a ideia, fica o 2 em evidência, x menos x1, x menos x2, onde x1 e x2 são as nossas raízes. Já temos de antemão o número 1 como raiz. Por quê? Porque o 1 zerou nossa expressão. Então eu quero a outra raiz. Como é que eu descubro a outra raiz? Ou eu uso a ideia, que ideia? Que a soma das raízes vai ser menos 3 sobre 2, e o produto das raízes é menos 5 sobre 2, ou a gente usa básico. Aí no nosso caso, vamos pensar um pouquinho. Eu quero dois números, cujo produto é menos 5 sobre 2, e um deles vale 1. Por exclusão, quem é o outro? Menos 5 sobre 2. Desta feita, a nossa função pode ser reescrita da seguinte maneira. 2x ao quadrado mais 3x menos 5, reescrevemos como sendo 2, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 5 meios. Tudo isso dividido por x menos 1. Como na nossa tabela a gente está excluindo o 1, então, para x diferente de 1, segue-se que x menos 1 é diferente de 0. Se x menos 1 é diferente de 0, esse rapaz de numerador pode ser cancelado por esse rapaz de denominador. Então, o que é que sobra na nossa função? Sobra f de x igual a 2x mais 5. Está claro? Sobra isso. E reparem que é bem mais acessível para o nosso próprio cérebro. Porque basta, para qualquer valor de x que eu imaginar diferente de 1, basta multiplicar por 2 e depois somar com 5. Então, para x meio, 2 vezes meio dá 1, 1 mais 5 fica 6. Oi? Para 0,9, 2 vezes 9, 18, 1,8 com 5, 6,8. 9, 9, 9, ficaria 8, ficaria 6,998. Confere? O que a gente observa? Que quanto mais próximo o x estiver do número 1, por valores menores do que 1, o f de x se aproxima de 7, por valores menores do que 7. Então quer dizer que se o x se aproxima por valores menores, f de x também vai se aproximar de valores menores? Coloca interrogação, já já vamos abordar isso daqui. E o outro lado, repare, se o x for 1,5, quanto é que dá o f de x? 8. 1,1, quanto é que dá o f de x? 7,2.
1.001 fica quanto? 7,002. Então, escrevam aí. Já vou colocar uma simbologia para ele. Tabela 1. Quanto mais o x, já vou escrever aí, só para adiantar. Quanto mais o x se aproximar do 1, por valores menores do que 1, abre parênteses, espaçozinho, a gente vai ter uma simbologia, segue-se que a função se aproxima de 7. Você coloca entre parênteses, por valores menores do que 7. Depois, para a tabela 2. Quanto mais o x se aproximar de 1, por valores maiores do que 1, a função se aproxima de 7. A parênteses, por valores maiores do que 7. Fecha parênteses. Quando x se aproximava de 1, por valores menores que 1, a função se aproximou de 7. Só que, rapaz, que a gente colocou assim, tipo meio desprezado, por valores menores que 7. Mas por quê? Quem é que é a variável independente? X ou f de x? X. Sendo x a nossa independente, então o nosso foco está na variável independente. A dependente é mera consequência. Adiantando, a gente vai já fazer um outro exemplo, onde eu vou fazer o x se aproximar de um valor, aproximando-me dele por valores menores, e a minha função vai se aproximar de alguém por valores maiores. Ou seja, essa restrição aqui da nossa simbologia é para a variável independente. Porque a variável dependente, ela vai variar de acordo com o tipo de função. Certo? Então, qual é a simbologia que a gente usa? Primeiramente, nós temos palavras semelhantes. Aproximar-se de vai ser a mesma coisa que tender para. Tá certo? Então, próximo e tender são palavras que a gente vai usar de maneira semelhante. Então, x se aproxima de 1. A simbologia é essa. X seta 1. Okay? X seta 1. X se aproxima de 1. Opa, mas espera aí. No outro lado, também temos o x se aproximando de 1. Ixi. E aí? O que vai diferenciar um do outro? Esse aqui são valores menores que, este outro são valores maiores que. A gente sabe, lá na reta numérica, à direita do zero ficam os valores positivos. À esquerda do zero ficam os valores negativos. Assim sendo, nós vamos convencionar o seguinte. Como os valores positivos estão à direita e os valores negativos à esquerda, então vamos colocar tipo, aspas, como se fosse um expoentezinho negativo, para indicar se eu me aproximo de alguém por valores menores do que ele. E vamos colocar aspas, tipo um expoentezinho com mais, para indicar que eu estou me aproximando por valores maiores que ele. Ok? Então, pelo amor de Deus, é menos 1? Não. X se aproxima, ou x tende para 1, por valores menores que 1, ou à esquerda de 1. Aqui a gente vai fazer um esboço geométrico. X se aproxima do 1 suicida? Não, isso aqui não é cruz, não. Isso aqui é um sinalzinho de mais, né? Então a ideia básica é, x se aproxima de 1 por valores maiores que 1, porque os maiores estão à direita dele. Está claro isso? Vou fazer convenção. Implica f de x próximo de 7. Então, outra simbologia seria isso. Ó. X tendendo para 1 pela esquerda implicou, a seta para a gente vai significar implica, ou se isto acontece, então f de x se aproximou de 7. De novo, estamos colocando por valores menores que 7, entre parênteses, porque já vamos fazer um outro exemplo, onde a gente vai se aproximar de um valor dado por valores menores que, e a função vai se aproximar de um outro valor, mas por valores maiores que. Então vai ter uma inversãozinha disso. E nessa outra simbologia fica essa. Ó. X tendendo para 1 pela direita implica f de x tendendo para 7. X se aproximando de 1 por valores maiores que 1, f de x se aproxima de 7. Ou seja, independentemente de aproximar-me por valores menores que, ou por valores maiores que, a função se aproximou de quanto? 7. Então, a simbologia matemática, para esses limites laterais, por que laterais? Porque eu estou indo tanto por um lado, quanto pelo outro. É essa. Limite, quando x tende para 1 da minha função f de x, a saber, aquela função dada, isso aqui vai ser igual a 7. Lembrar que não é igual, é próximo, muito próximo. Então, quando a gente coloca o lim, já fico livre de usar o símbolozinho de aproximação. Então, não é igualdade, é aproximação. Está claro isso?
Alguém podia perguntar, demonstramos? Não. Estamos dando ideias. A demonstração vai consistir no seguinte. Olha só que coisa interessante. A função está muito próxima de 7. Concordam comigo? Vamos lá. Quando x, em modo, variou de meio até 1, isto é, quando x variou meia unidade, a minha função variou de 6 até 7. Isto é, ela variou uma unidade. Então, quando x variou meio, o f de x variou em relação ao número 7, uma unidade. Quando x variou 1/10, a função variou quanto? 2/10. Peraí, vamos perder um pouco. Qual a relação entre meio e 1, e 0,1 e 0,2? Vocês conseguem perceber alguma correspondência? 1 é o dobro do outro. Será que vale para outra tabela? Vamos observar. Em módulo, quanto é que vale 1,5 menos 1? 0,5. Em módulo, quanto é que vale 8 menos 7? 1. 1 é o dobro de 0,5? É. Em módulo, quanto é que é 7.002 menos 7? 0,02. Em módulo, quanto é 1.001 menos 1? 0.001. De novo, 0.002 é o quê? O dobro do 0. Interessante isso, né? Será mera coincidência? Então, eu estou notando que, quando eu peguei o x, no 1, peguei um valor à direita e depois um valor equidistante à sua esquerda, o módulo para a função ficou sempre o dobro da variação no eixo do x. Será que isso vale para quaisquer valores? Isto é, será que se eu pegasse 3/10 à esquerda e 3/10 à direita, continuaria tendo lá no eixo dos y uma variação sendo o dobro dessa variação para essa função? Então é que a gente vai começar a perceber que números não provam nada. Eles contraprovam. Mas os números, para a gente, fornecem ideias. A gente vai fornecer agora um outro exemplo, onde a gente vai fazer a inversão disso daqui. X se aproximando de alguém por valores maiores que, vai implicar a função se aproximando de um outro alguém por valores menores que ele. Daí não ser tão importante para a gente a função se aproximar por valores maiores ou menores. Mas a essência vai ser a variável independente aproximar-se por valores maiores ou valores menores. Quando a gente fizer isso daqui, a gente já vai começar a preparar o caminho para inserir aquelas letrinhas. Não dá tempo hoje, no próximo encontro. Vamos fazer um outro exemplo. Considere também um polinômio do tipo 4 menos x ao quadrado por x menos 2. A gente observa que, para x igual a 2, essa função vai ser do tipo 0 sobre 0. Dá para perceber isso? Então, nós temos uma indeterminação. Vocês estão prestando atenção, mas observem que a gente só está trabalhando com as indeterminações. O que é exato, 0 sobre alguém diferente de 0. Ou o que não é exato, ou não existe, a gente está deixando de lado. Por enquanto, nosso foco é o 0 sobre 0. Ora, se o x for diferente de 2, ou vocês dividem o polinômio, só que você vai fazer no próximo encontro, se quiser, ou a gente simplesmente vai fazer uso de produtos notáveis. Ué, 4 menos x ao quadrado, concorda comigo que é 2 ao quadrado menos x ao quadrado? Então corresponde a a ao quadrado menos b ao quadrado. A ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b vezes a mais b. Ok? E o nosso denominador fica x menos 2. E, de novo, por que a gente está simplificando? A gente está simplificando porque a gente quer acomodar o nosso cérebro. Em vez de pegar para o x igual a alguma coisa, elevar ao quadrado, subtrair de 4, e depois fazer a divisão dele menos 2, a gente vai tentar encontrar uma expressão mais simples para trabalharmos menos com maior qualidade. Ok? Agora, atenção, gente. Atenção. Sabemos que A menos B é menos B menos A. Com efeito, menos com menos fica mais A, menos B. Então, x menos 2 é igual a menos 2 menos x.
Então, ao simplificarmos o numerador com o denominador, porque estamos supondo x diferente de 2, segue-se que vai sobrar o menos. Então, nós ficamos com menos 2 mais x. Está claro, gente? Está claro? Então, esse rapazinho é menos o denominador. Então, ao simplificar, sobra o menos. Nós ficamos com menos 2 mais x. Aqui. Então, qual é a ideia? Vamos manter aquela sequência. Qual sequência? Vamos fazer o x se aproximar de 2. Primeiramente, por valores menores que ele. Depois, vamos fazer o x se aproximar de 2. Por valores maiores que ele. Notem, podemos fazer uma única tabela oscilando entre valores maiores e menores? Tudo até pode. Mas se você fizer isso, você vai perder algumas informações. Por enquanto, a gente está no campo das ideias. Então, as informações são significativas para a gente. Então, a gente fez aqui uma tabela, né, com x, se aproximando por valores menores e depois se aproximando por valores maiores. De novo, repare que não são valores aleatórios. Claro, a escolha dos valores são, mas eu estou mantendo uma equidistância em relação ao 2. Ó. De 1,5 para 2 estou variando meia unidade. De 2,5 para 2 estou variando meia unidade. 1,9 estou variando 0,1 à esquerda, 0,1 à direita. Poderia ter pego 1,835? Poderia. Vocês escolhem. Certo? Repare então. Quando x for 1,5, quanto é que vale f de x? Menos 3,5. Quando x for 1,9, quanto é que vale f de x? Menos 3,9. Quando x for 1,999, quanto é que vale f de x? Menos 3,999. Conclusão. À medida que o x se aproxima de 2, por valores menores do que 2, a minha função se aproxima de quanto? Menos 4. Mas será que está se aproximando de menos 4 por valores menores do que ele? Lembrar que nos negativos temos o contrário. Quem é maior, menos 1 ou menos 2? Quem é maior, menos 1 ou menos 2? Menos 1. Quem é maior, menos 2 ou menos 3? Quem é maior, menos 3 ou menos 4? Então, reparem que a gente se aproximou de menos 4, só que por meio de valores maiores do que ele. Por isso que para a função, não estamos preocupados se é por valor maior ou por valor menor. Porque o que interessa para a gente, o que influencia, é a variável independente. Está claro? Então isso aqui é só para dar um contra-exemplo, pelo menos para a nossa linha de argumentação. Se o x tende para o número a pela esquerda, então a função vai se aproximar de um número b também pela esquerda? Não necessariamente. Tá certo? Isso aqui é o contra-exemplo para aquela nossa argumentação. Vamos para cá. Quando x for 2,5, a função vai ser menos 4,5. 2,1 dá menos 4,1. 2,001 menos 4,001. Então, à medida que o x se aproxima de 2 por valores maiores do que 2, a função se aproximou de menos 4. Só que por valores menores que menos 4. Então, por isso que a gente, de novo, fez muita ênfase à variável independente. Aproximar-se pela direita, ou por valores maiores, ou aproximar-se pela esquerda. Já a função, isso não interessa muito para a gente, não. Certo? Bom, nesse caso, podemos dizer que quando x tende para 2, seja por valores maiores que ele, seja por valores menores que ele, a função está se aproximando de menos 4. Certo? Aí vai ficar aí no ar para o próximo conto. Repare que no nosso caso aqui, falei para responder até que o colega ali observou, eu estou tendo uma variação linear entre o x e o y. A variação do eixo x e a variação do eixo y. Entendendo? Se eu variar meia unidade no eixo x, quanto é em módulo menos 4 menos 3,5? Fica menos 4 menos 3,5. Menos com menos a mais, fica menos 4 mais 3,5, está quanto? Menos meio. Que em módulo dá quanto? Meio. Então, nesse caso, a gente vai observar que variamos meia unidade no eixo x, teve uma variação de meia unidade no eixo y. Se eu variar 1/10 no eixo x, eu vou ter uma variação de 1/10 no eixo y. A pergunta é, vale para quaisquer valores? Para esse tipo de função, essa variação? Resposta, sim. Aí fica aquela perguntinha básica para quem está na área de matemática ou no curso que tem em matemática. Pronto. A
É isso que a gente vai fazer no próximo encontro. Primeiro, o que é que fica para a aula de hoje? Ficou claro para vocês o que é aproximar-se pela direita e o que é aproximar-se pela esquerda? Bom, a aula de hoje então se resume nisso. Aproximar-se pela direita, aproximar-se pela esquerda. Note, é a variável independente que influencia. A dependente, tanto faz. No próximo encontro, a gente vai fazer duas coisas, se Deus quiser. Rever ou ver, para quem não viu ainda, divisão de polinômios, e finalmente inserir algumas letrinhas que vão de fato garantir isso daqui, que são os tais épsilons e deltas.